Hoje a nossa conversa é com uma pessoa que eu conheci na minha trajetória como jornalista no estúdio da CBN, quando eu ancorava o jornal da CBN. Conheci a pessoa, mas ao longo do tempo, no convívio e conhecendo um pouco melhor, algo fantástico. Alguém que começou a trajetória para ser um analista de sistemas. A vida estava muito claro, tudo parecia que tinha um caminho já estabelecido. Nenhuma surpresa. Hoje, esse nosso entrevistado, essa pessoa com quem a gente vai conversar e conhecer, saber quem ele é, que é Nelson Takamura. Hoje ele é diretor comercial da Metria Tech Solution. Ele, há 15 anos, está no setor de tecnologia. Você fala, mas tudo bem, ele é um analista de sistemas, tinha que estar no setor de tecnologia mesmo. Mas o que ele faz hoje no setor de tecnologia não é simplesmente ser um técnico da área. Ele não é um técnico da área, ele é um gestor e relaciona pessoas, cria oportunidades e faz negócios. Mas ele criou também uma história. A gente vai conhecer muito da história do Nelson. Nelson, muito obrigado por aceitar o meu convite. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Wilson, um prazer. Muito obrigado você pelo convite. É uma honra participar contigo. Não tive a honra de ser seu aluno, mas sempre aprendo contigo. Bom, e aí eu quero aprender contigo hoje. Hoje o professor é você. Tem uma coisa legal, Nelson, na tua trajetória que eu gosto muito. É que você sempre fala, pô, você vem de uma cultura nipônica, né? O Paraná é um estado que tem muitas pessoas, né, de origem nipônica. E a gente sempre teve a pessoa de origem nipônica, uma pessoa que tinha uma vida muito bem organizada. E você é uma pessoa que fez muita coisa na vida. Então me conta desse cara que se formou para ser um analista de sistemas e hoje é um cara que tem um network fantástico, adora conhecer pessoas, adora viajar. A tua vida profissional já tomou vários rumos diferentes. Me conta um pouquinho como é que esse Nelson, que é de Cornélio Procópio, inclusive você nasceu em Cornélio Procópio, como é que essa pessoa fez esse mundo virar e do óbvio criou um monte de surpresas na vida? Muito bem, Gilson. É interessante isso, né? Da parte técnica ali de analista de sistemas para uma área de gestão comercial, né? Sempre focado em tecnologia. Minha família, né? Sempre foram agricultores, né? Trabalharam no campo. Então eu só nasci praticamente em Cornélio Procópio, né? Não tive vivência na cidade. Só depois de adulto eu voltei para lá para conhecer um pouco mais. Fiquei encantado pela cidade, pelas riquezas que lá tem. E as pessoas que eu fiz, né, amigos que eu fiz lá foram bastante importantes para mim, não só como pessoa, família, mas profissionalmente também. E quando eu comecei a entrar no mercado, eu percebi que tecnologia seria um ponto bastante importante, né? E nessa época eu morava em Foz do Iguaçu, e Foz do Iguaçu temos a fronteira, né? E você tem contato com muitas coisas, e a tecnologia sempre esteve presente lá. E foi através desses contatos que eu comecei a conhecer tecnologia, e me envolver com isso. E por incrível que pareça, eu comecei com suporte, fazendo suporte de equipamentos, como primeira entrada de mercado de trabalho. E só que sempre fui curioso, busquei conhecer um pouquinho mais a fundo, tecnicamente, o que que tinha atrás daquelas peças e tudo mais. E aí a empresa falou: Poxa, você já está explicando bem, né, para os clientes que vêm aqui trocar uma peça, resolver um problema. Talvez seja uma oportunidade de você ir para conhecer um pouco do lado comercial. E eu assumi um projeto bem interessante, que foi a primeira loja da HP, né, em Cidade Leste, no Paraguai, oficial. E a gente tinha a missão de traduzir todos aqueles materiais que eram em inglês para o público português, que era o principal mercado, né, ainda é o principal mercado daquela região, mas também para o espanhol, porque a gente tinha como premissa trazer essas informações também. Então, me enriqueceu bastante, né, de estar trazendo informações técnicas, informações comerciais, mas com foco principalmente na usabilidade, né? Foco no resultado das pessoas. Deixa eu puxar um pouco desse teu tema, porque assim, você é um cara de Cornélio, vai para Foz do Iguaçu, vai trabalhar como analista, tudo bem, era isso mesmo que você queria fazer. Claro que a gente está falando de muito tempo atrás, tá? Então, são mais de 10 anos atrás, a tecnologia mudou muito, o que é tecnologia hoje mudou muito. E de repente você era um cara que explicava para os clientes, né? Você tinha uma capacidade de esclarecer isso. As pessoas, uma pessoa da tua cultura, como é que as pessoas passaram a ser interessantes para você?
Porque entre a gente quase sempre pensa que alguém que está na área de tecnologia tem meio que aversão às pessoas, tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, procura evitar o contato com as pessoas. As pessoas viraram tua matéria-prima. No fundo, você é um cara que é jogado com as pessoas. Você é um cara da tecnologia, mas o ser humano é teu foco, né? Exatamente, eu sempre fui muito introspectivo, né, muito da nossa cultura, muito observador, né, muito resiliente à exposição, né, estar aqui, por exemplo, é um grande desafio, de estar conversando e explicando abertamente algumas ideias que estão na minha cabeça, né. Mas, foram várias coisas que aconteceram, né, uma frase que eu sempre gravo em mim é que, assim, quando você fala de você mesmo, você nunca erra. Isso me deu sempre uma tranquilidade de fazer o meu trabalho, porque tudo que eu sempre busquei fazer foi incorporado à minha própria natureza. Então eu tive que entender aquilo. Você deve ouvir muitas vezes as pessoas dizerem: "Eu só vendo o que eu compro, eu só, comento, indico as coisas que realmente eu acredito". Isso é muito natural, né, da nossa cultura, de nós acreditarmos que o valor, ele não tem preço, né, ele é realmente, algo intangível que as pessoas reconhecem, isso é que faz a diferença na vida delas, então isso para mim foi importante. Ô, Nelson, tem uma coisa que você falou agora, eu queria que você repetisse. Eu queria que você repetisse, eu achei legal isso. Você falou assim que o que te fez sair um pouco dessa timidez, o que te fez sair um pouco disso, é que você, quando fala, fala daquilo que você acredita. Né? Eu tenho que falar para as pessoas aquilo que é meu mesmo. Então vamos dizer assim, você venceu um pouco essa timidez pela sinceridade, pela ideia de ser autêntico, é isso? Exato. E a autenticidade, né, a sinceridade, ela são valores que a gente fala muito na nossa sociedade hoje, né, isso é muito comum, mas, em alguns aspectos ela pode ser relativa, né. Dependendo do contexto que você coloca. E para mim o que funcionou foi o seguinte: essa tecnologia, esse serviço, esse produto, essa pessoa, esse negócio, ele faz bem para mim, né, ele faz bem para a sociedade, ele realmente contribui para algo maior? E nesse sentido aqui, eu incorporo isso e aí eu falo de mim, da minha experiência, né, da minha capacidade de entender aquele negócio, da minha capacidade de poder ajudar aquele recurso a ser melhorado, seja uma pessoa, seja um processo, e isso me tornou mais flexível na abertura de conversar com as pessoas, porque eu não estou falando uma coisa que é de fora, né, eu realmente acredito naquilo, entendo aquilo e confio que aquilo vai ser valoroso para as pessoas, né, e para nossa sociedade. Mas aí vamos retomar um pouquinho aquela questão de Foz. Você estava em Foz, você é convidado a ir para a área comercial. Isso te impactou quando falou assim, Nelson, você vai para a área comercial, você falou, vixe, e agora? Você se assustou com isso? Eu me assustei muito, porque o problema do comercial, como todos já sabem, são as metas, né? Você tem metas a cumprir, e aí você tem o desafio de romper, né, uma natureza mais introspectiva para poder às vezes forçar uma venda, né, criar uma situação de venda. Isso para mim sempre foi um questionamento, mas quando eu entrei, eh, acho que foi um momento específico muito importante, porque os clientes me conheciam já. Eu tive um pequeno problema, né, saudável, que foram as pessoas que eu atendia no suporte eram de outros vendedores, não eram os meus vendedores, eu não tinha, né, lógico, vendedores, clientes, aliás. E esses clientes começaram a me procurar: "Poxa, né, Nelson, você está vendendo? Cara, eu vou comprar de você, porque com certeza você vai me indicar o produto certo, eu não vou ter mais aquele problema que eu tive quando fui levar o equipamento para você", um exemplo, né. E isso foi dando credibilidade, eu virei um vendedor técnico, não um vendedor, né, só de produtos, né. Isso foi me diferenciando, né, foram acho que 6 meses, eu saí de um suporte para ser um dos primeiros um dos 3 primeiros no ranking de vendas da empresa, né. Isso foi gratificante para mim, porque mostrou. Você acredita que essa tua confiança, essa maneira de ser uma pessoa sincera, de trabalhar com o esclarecimento, com explicar para as pessoas aquilo que você estava vendendo, aquilo que estava vendendo, que estava, né, fazendo as pessoas conhecerem o produto, te fez entrar no mundo comercial, você está do jeito certo, as pessoas passaram a confiar em você, por isso que queriam comprar de você. As pessoas, você ganhou as pessoas com a sinceridade, superando a timidez.
Eu fiz um treinamento do Dale Carnegie e ele falava isso, né? Você deve ouvir, né, genuinamente as pessoas, né, de forma genuína, né, para que realmente você perceba as necessidades dela, se coloque, né, na posição dela e ajude ela a escolher, né. A venda tem um mistério que é você conseguir entregar o que o cliente quer, aliás, que o cliente precisa, mesmo que ele queira outra coisa, né. Então, às vezes, o cliente quer uma coisa e ele precisa de outra. E exige uma habilidade nisso, né, de confiança, uma relação de confiança. Então, de você mostrar um pouco, né, de conhecimento técnico, um pouco de empatia e um pouco, principalmente, de sensibilidade de entender o momento do cliente. Às vezes, a necessidade que ele tem é diferente do poder que ele tem de compra, né, de uma demanda, então você vai criando caminhos para que ele mesmo consiga isso ao longo do tempo. Então, você não desistir, né, desse desafio de encontrar uma solução ideal para o cliente, por exemplo. Agora tem uma coisa legal do que você fala, que eu achei muito bacana, e eu quero retomar isso, que eu acho que tem uma essência aí sua, e uma essência interessante, né? Você fala, às vezes o cliente quer alguma coisa. As pessoas querem um monte de coisa, diz que todo mundo quer muita coisa, né? Todo mundo quer muita coisa. Mas o que as pessoas precisam? Aí você fala, pô, eu tenho que conhecer as pessoas. Eu quero conhecer as pessoas. Qual o momento, Nelson, que na relação com as pessoas a gente tem que saber a hora de que a gente tem que mostrar para elas um pouco do que elas precisam e tentar tirar da cabeça delas um pouco a ilusão do que elas desejam? O desafio é o grande mistério do comercial, né, das vendas é isso, né? A gente usa no comercial todos os gatilhos que a gente aprende, né, e ouve na internet, por exemplo, hoje está muito comum, né, no marketing digital, esses gatilhos de principalmente venda por impulso, né, são momentos assim que alavancam bastante os negócios, é, mas a minha entrega, ela sempre foi diferente, assim, né? Eu sempre busquei criar relações com os clientes para que eles pudessem ser meus clientes, não da empresa que eu estivesse. Então, é muito comum, né, eu encontrar clientes que eu atendo a 3, 4 empresas que eu já trabalhei. Quer dizer, eu mudei de negócio e eles continuam sendo os meus clientes, né? Por entender que, poxa, o Nelson veio aqui, né? Ele deve entregar alguma coisa que me agrega, porque ele conhece o meu negócio, ele sabe o que eu realmente preciso, né? E ele já mostrou isso outras vezes. Então, eu acho que esse compromisso com o cliente é o principal, Gilson. Acho que, independente de qualquer técnica, é um compromisso que você tem que ter com o outro lado e com você mesmo, porque, lógico, você tenta direcionar o cliente para crescer, né? Se você pensar numa estratégia de crescimento, você não pode eliminar os clientes, né, com custo alto e depois eles fadarem, né, não conseguirem performar. Quando ele performa e você ajudou isso, você cresce junto com ele, né? O Márcio, que é o meu diretor hoje, ele fala uma coisa assim: a gente não pode secar a vaca, né? A gente não pode matar a vaca, né? A gente tem que manter ela saudável porque é ela que nos nutre e ela vai conseguir manter a nossa operação, né? Existem várias analogias sobre vacas, esse é um exemplo bem simples. Quando você vai falar com o seu cliente, e você fala, pô, eu tenho que saber o que é bom para ele, eu tenho que apostar no crescimento dele, eu tenho que acreditar de que ele precisa melhorar. Então, antes de eu querer vender algo para ele e buscar entender ele, eu tenho também que entender o que seria o melhor para ele, né? O que seria uma forma dele ganhar com aquilo, né? Dele ter um resultado com aquilo. Na tua experiência, em alguns momentos, você já abriu mão de bons negócios porque esse princípio teu foi fundamental? Dizer assim, poxa, não, isso não vai fazer bem para o meu cliente, isso não é algo que vai ajudar a agregar a ele, é melhor não. Você já chegou nesse momento de falar assim, pô, vou perder um negócio muito legal, muito lucrativo, para mim seria um grande ganho, mas é melhor não. Você já chegou nesse dilema? Muitas vezes, né? E eu acho que isso é um ponto fundamental, isso fez parte do meu crescimento de carreira, né? Eu lembro que eu comentei contigo uma experiência que eu tive quando eu recebi um desafio, né, de conhecer vendas porta a porta, né, que é uma venda muito agressiva, venda por impulso, e você tem que ter uma habilidade muito rápida de percepção do momento, do cliente, do produto.
E o desafio que eu tinha foi que os melhores resultados da empresa eram pessoas que usavam técnicas, né, que a gente não considera saudáveis hoje para o mercado, né? Então, muita fala falsa, né, de forma errada. Então, eu nesse momento me posicionei e falei assim, cara, eu não quero fazer isso, né? Não vou fazer dessa forma. Eu sempre fui técnico, sempre gostei de mostrar resultado, né, nas ações que eu faço, então busquei uma vertical mais técnica, levei uma curva, tive uma curva maior de aprendizado e de resultado para isso, mas o resultado foi muito gratificante, porque não só clientes, mas profissionais me reconheceram também nesse momento de entender, né, o valor disso, né, de você conseguir entregar coisas realmente que fazem sentido na vida das pessoas. Agora, eu quero pegar essa experiência sua, porque você conversou comigo uma vez, nós estávamos tomando um café e você falou sobre isso. Eu queria muito que quem está nos assistindo ouvisse o que eu ouvi, que eu achei demais. Assim, você é um cara que, não sei se você me permite, você foi vender colchão, é isso, né? Você fazer uma venda de colchão, dessa coisa de porta em porta, e você procurou, era um colchão, claro, que tinha um diferencial, ele era um colchão ortopédico, ele tinha toda uma pegada de saúde, mas eu achei muito legal que você foi procurar médicos, você foi procurar profissionais que pudessem endossar a qualidade do que estava vendendo. Quer dizer, você queria criar verdade naquilo que você estava vendendo, você queria criar respeito para aquilo que estava vendendo. Você não queria simplesmente fazer um negócio, é isso? Exatamente. Foi uma decisão estratégica, né? O meu diretor na época, ele disse: você vai encontrar valores que talvez você não acredite, então você tem que buscar valores que realmente façam sentido para você, mas que te ajudem a performar, né? E eu fiz uma pesquisa longa sobre o produto, né? São aparelhos de saúde, né? Então já eram comprovados, você já tinha especificações, você já tinha recomendações médicas, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. As tecnologias eram bem fundamentadas, né? Da Alemanha, do Japão. E aí eu falei assim, poxa, então eu não sou uma coisa amadora, né? Isso é um produto que tem seu valor. E eu fui direto nos profissionais de saúde, né? Fisioterapeutas, médicos das cidades que eu visitava e apresentava o produto e todos reconheciam, falavam, poxa, já vi isso, né? Às vezes tinha um valor agregado um pouco maior, isso limitava às vezes o acesso a esse tipo de produto, mas eles falavam, cara, isso realmente funciona, né? A gente tinha numa estratégia na empresa de permitir que esses profissionais pudessem usar esses produtos por um tempo, para eles realmente validarem se isso tinha sentido ou não, né? Se isso não era um charlatanismo em relação a qualquer coisa. E eles ficavam com esses produtos e eles ficavam encantados com isso, né? Muitos compravam também. E ficava muito mais tranquilo a gente poder voltar para o mercado daquela região e dizer, né, você conhece o Dr. Gilson, né? O Dr. Gilson conhece o nosso produto, né? Se você tem dúvida, pode perguntar para ele, ele vai dizer qual a eficácia do nosso equipamento e se isso faz sentido para ele ou para a indicação dele dos pacientes, né? Isso se converteu de uma forma, que nem eu disse, né? Levou uma curva, porque você tem esse tempo todo de levar esse amadurecimento de conhecimento, mas depois vira uma referência técnica, né? Isso me deu satisfação de estar entregando um produto na ponta para uma pessoa que realmente precisa, mas que eu tinha essa convicção de que um profissional de saúde tinha entendido que aquilo seria um produto interessante também, sabe? Agora, em alguns momentos, você já se deparou nessa tua carreira bem sucedida de 15, mais de 15 anos, com empresas que você fala, tá, tudo bem, tem produtos que nem esse que você foi buscar conhecer, viu que tinha fundamento, o produto tinha qualidade, você foi com profissionais que comprovaram isso, te deram argumentos de venda, enfim, você falou, bom, estou vendendo uma coisa que eu acredito. Mas já se deparou com uma coisa que você quase chegou a representar ou tentar fazer negócios que você não acreditava? Tem o outro lado de falar assim, até que ponto a gente pode se comprometer a representar um produto ou um serviço que a gente não acredita? Aonde que a gente tem que dizer assim, não, eu não posso comprometer meu nome, minha imagem e aquilo que eu estou fazendo e as pessoas que eu conheço com esse produto ou serviço. Você já se deparou com isso? É muito comum isso acontecer, Gilson, porque nem sempre a especificação, nem sempre o escopo daquele serviço que você está entregando, ou as pessoas que vão entregar esse tipo de demanda,
estão no seu melhor naquele momento. Então, embora tenha acontecido um caso de sucesso em algum momento, pode ser que na sua entrega não dê certo, sabe? Então, tem duas situações, né? Uma é essa que você já conhecer o fundamento do produto ou do serviço e escolher não trabalhar. Isso já aconteceu comigo várias vezes, já deixei de entrar em algumas empresas, né, de porte médio e grande, que eu falei, cara, não faz sentido para mim, né, não seria íntegro o suficiente para poder colocar a minha cara e as pessoas olharem para mim e falar assim, não, se você não está vendendo isso, você está me empurrando isso. Então eu já desisti muito de muitos negócios em cima disso. Mas o que eu acho que faz muito sentido para o lado do comercial, principalmente que é a minha área, é de você mudar esse cenário que é ruim. Por exemplo, uma entrega não foi boa, o produto está com falha. Cara, vamos trabalhar nisso, né? Vamos mexer nisso. Então, é muito importante que você tenha uma corporação, uma empresa que te permita participar dos processos e ajustar esses processos em favor da melhoria, né? E graças a Deus eu tive sempre boas iniciativas nisso e bons retornos, né, disso. Então a gente sempre conseguiu ajustar e melhorar os serviços, os produtos para os clientes. Isso garante uma satisfação das três partes, né? Minha, que estou entregando, oferecendo isso, para o cliente que está usando e para a empresa que acaba melhorando o seu processo, seu produto. Mas esse é um compromisso também, porque muita gente só quer vender e no final ele quer receber, né? Como existe uma preocupação, um comprometimento lá no final, então você pode voltar, né, um passo atrás e falar, pessoal, vamos reescrever isso, vamos redesenhar isso, porque não está dando certo desse jeito que a gente está mostrando. Agora, tem na tua colocação, nas falas que você tem, uma coisa interessante, né? A gente pode, às vezes, estar vendendo um produto ou um serviço que não está adequado. A gente tem que conversar com as pessoas que estão desenvolvendo o produto ou serviço para ver se melhora. Beleza. Às vezes a gente tem um cliente que, como você lá colocou no começo, que deseja uma coisa, mas não é isso que ele precisa. E às vezes a gente tem que adequar também entre o que a gente está oferecendo e o que a pessoa realmente precisa, o que realmente a pessoa tem como necessidade. Aí tem também você, tem aquela pessoa que está fazendo a negociação, está fazendo a ponte. Né? E é um barato porque tem ser humano para todo lado, né? Tem ser humano, interesse, necessidade, e a gente tem que administrar uma coisa chamada conflito. Né? Há conflito de interesses o tempo todo. Às vezes o contexto muda, o que ontem era muito interessante, hoje já não é mais. Né? E nós temos profissionais N na vida, na nossa própria vida, as coisas mudam também, os contextos mudam. A gente está falando aqui de negócios, de vendas, pessoas, empresas, produtos, serviços, mas a nossa vida também é marcada por isso, né? Por mudanças. A nossa vida às vezes é marcada por diferença de interesses, as pessoas com quem a gente se relaciona. E você é um cara que fez uma trajetória muito legal com um monte de gente. Você sempre está se relacionando com gente. Nelson, para mim, é sinônimo de conversar com as pessoas, está sempre lidando, né, com ideias. Como é que a gente lida hoje como profissional com um contexto que muda muito rápido, a carreira da gente muda muito rápido, muitas vezes a nossa carreira ela se altera rapidamente. A gente tem que construir, claro, todos nós queremos construir uma carreira de sucesso diante da diversidade. Como é que a gente lida com isso, Nelson? Num mundo cheio de gente, onde cada um tem seus interesses, a gente tem que construir uma trajetória, a gente busca ter sucesso e precisa das pessoas. No mundo de mudança, de tecnologia que você conhece tão bem, qual seria a forma da gente agir melhor, da melhor forma e da maneira mais coerente para fazer o bem para os outros, mas também ter um sucesso pessoal nesse caminho? Quando você estava falando, me lembrou de duas coisas, né? O ego, né, que independente do contexto, é é, a grande barreira aí na transformação de negócios, né? E, e o ego, ele é fundamental, você perceber que momento que você está tratando com o ego e não está tratando mais com a pessoa, né? Porque é uma coisa incrível, né? As pessoas não percebem que o ego dele é que está falando naquele momento e não é a sua carreira, a sua experiência, né? E isso é muito pessoal. Então, aí vem a minha segunda análise, que é a expectativa das coisas, né? Então, quando você está com uma expectativa muito alta e o comercial, quem trabalha com vendas, tem uma expectativa de fechamento muito alta, muito imediata, né? E você quer a qualquer custo.
fechar negócios e tudo mais, isso vira um problema. Então, o ego e a expectativa são os grandes detratores aí nesse mercado para nós. Então, entender em que momento você não está tratando mais com a pessoa e está tratando com o ego é bastante importante. O medo também é um sentimento, né, uma emoção que nos incomoda bastante nas organizações, porque eu já atendi setores técnicos que uma solução que a gente está oferecendo dá a impressão a esse profissional que a gente vai tirar ele da empresa. Então, gera um medo nele de adotar uma tecnologia, uma solução, porque isso pode substituir a própria carreira dele, né? E no final, na verdade, não é isso, né? As empresas bem intencionadas a promover o crescimento das empresas e das pessoas, principalmente, vai fazer com que aquele recurso otimize o tempo dele ele possa, a partir daí, trazer mais valor para a empresa, baseado na sua própria experiência. Eu sempre brinco, né, que apertar botão é muito barato, né? Mas a minha experiência de entender as necessidades da empresa no setor que eu atuo de tecnologia, talvez demore muito para alguém entrar no meu lugar, porque eu já conheço os gargalos da empresa, já conheço as necessidades que ela tem, já conheço as pessoas que trabalham aqui. Então, eu posso direcionar tecnologias melhores para a empresa. Então, esse profissional entender essa relação, né, que existe um compromisso com esse resultado, ele pode ir diminuindo e ajustando essa questão do ego, do medo, principalmente, mas alinhando as expectativas daí com o prol comum, né? A gente fala de expectativa porque o vendedor é interessante porque ele sabe que ele vai receber 99 nãos para um sim. E esse um sim que ele recebe, ele garante a vida o ano inteiro dele, não financeiramente, mas pela satisfação. Ele tira o cansaço, tira a fome, ele fica muito motivado para o próximo caminho. Então, lidar com essas questões é fundamental. Quando você tem, né, dentro da organização uma cultura de que as metas são importantes, né, você tem que performar, mas que a entrega final, né, para o cliente, né, para o mercado vai ser duradoura, cara, isso é fantástico. Ô Nelson, a gente tem muitos dos nossos, né, espectadores que são jovens, pessoas que estão fazendo um curso superior, acabaram de se formar, alguns estão fazendo pós-graduação, pessoas que projetam carreira, estão sonhando, têm aí 20, 30 anos de carreira pela frente, almejam sucesso, independente da área que tem. E a gente sabe que, e eu adorei o que você colocou, né? No mundo do comercial, é 99 não e um sim. Né? E a gente, quando chega no sim, a gente fala, pô, esse sim tem muito valor, esse sim é muito importante. Exatamente porque ele foi construído também junto com 99 não. Né? A gente é muito acostumado hoje, Nelson, a achar que tudo vai ser sim. A gente está diante de muitas pessoas que têm uma certa dificuldade com a frustração. E quando você fala, a tua carreira é uma carreira assim, ah, legal, deu tudo certo, avancei bastante, tá, mas eu também já tropecei, eu também já, né, levei um monte de não, já olhei para mim e me senti limitado. Como é que você lidou com isso? Porque a gente também tem que dar o um recado para as pessoas, assim, ó, não é um mar de rosas, não é sucesso. A gente vai buscar, mas o buscar tem tropeço. Quem sabe andar bem é porque tem muito calo e muita ferida, muita cicatriz na canela de tanto tombo que levou. Como é que a gente lida com isso, Nelson? Como é que as pessoas têm que se preparar para uma carreira que, vou voltar a repetir o que você falou, tem um sim e 99 não. Como é que é isso? Mas eu já ouvi falar de outros setores que a mesma coisa acontece, né? Saúde, indústria, né? Qualquer área, isso sempre é, só que de outras formas, em outras abordagens, né? Mas o que eu vejo é que as pessoas precisam se conhecer também, né? Elas precisam entender seus limites, né? Entender as suas posições, suas expectativas. Na minha vida eu entendi que chega alguns momentos que você fala, poxa, eu já não consigo agregar mais, já não tem mais o que eu fazer aqui, né? A cultura, o momento, o negócio, para mim, chegou nesse patamar e para mim já não avança mais, né? Aí vai do tipo das pessoas, né? Poxa, eu quero manter isso, né, de forma robótica, cara, tranquilo, você segue isso operacionalmente, mantém seus ganhos, mas eu sempre entendi que quando eu não me sinto importante, relevante, né, para o mercado, para o cliente, para mim mesmo, né, alguma coisa precisa mudar.
Isso sempre me norteou, né? Buscar esses desafios, buscar essa forma de fazer diferente, de enxergar as coisas diferentes também. Isso tem uma penalidade, né? Então você sai de uma constância, você sai de uma estabilidade para romper isso. Por outro lado, você agrega muita experiência, você se desafia, você se reconhece, você se reconstrói e você cria o que a gente falou de uma resiliência, né? Você começa a perceber que você, a partir de certo momento, eu acredito que com você é a mesma coisa, né? A partir de hoje, você fala assim, Jesus, acabou tudo, você não tem mais nada, né, do que você tem hoje. Você vai precisar reconstruir. Fala assim, cara, problema nenhum. Eu tenho consciência da minha capacidade, eu tenho consciência do que eu sei fazer, o potencial que eu consigo entregar, cara, independente de qualquer área agora, eu consigo entregar meu valor, né? Isso se torna muito forte, né, na característica de uma pessoa. Então, entender-se, né, se reconhecer é muito importante, mas se testar também, né? Se desafiar. Na fase da juventude, eu acho que é um momento propício para isso, de você experimentar coisas, de você se desafiar, né? Se permitir desafios importantes. Eu lembro de ter comentado contigo, né, no café que uma vez eu recebi um desafio, né, de montar um site, né, na área de tecnologia, que era inovador na época, e eu aceitei o desafio mesmo sem saber qual que era a grande dificuldade, né, um grande problema que eu estava me metendo. Mas você tem que desafiar, você, né, vai buscar recursos, você se limita a dormir poucas horas por dia para poder fazer uma entrega, e no final você ganha, né, além da entrega bem feita, uma condição de, poxa, cara, eu não imaginava que eu tinha esse potencial de fazer dessa forma, de aprender tão rápido, de buscar informações, de me articular para conseguir essas informações. E isso deu tudo certo. Então, poxa, eu consigo explorar mais de mim sobre isso, né? É um reconhecimento, eu acho que é isso que deve ser importante. Eu queria pegar uma palavra tua que é algo que limita muitas pessoas. E eu vejo assim, você passou por isso, eu calculo que todos nós passamos por isso o tempo todo. Na área comercial isso é muito comum, na relação com as pessoas é muito comum. Né? Medo. Você fala, a gente tem medo. Né? E até é bom em alguns momentos ter medo, é importante. Né? Você faz você ter juízo de vez em quando para pensar, será, faço, não faço. A ponderação, de certa forma, é meio que irmã do medo. A gente tem que ter uma ponderação. Mas como é que a gente lida com isso para que isso também não vire uma prisão, Nelson? Porque hoje a gente tem uma sociedade que todo mundo, claro, quer segurança, todo mundo quer estabilidade. Só que é uma sociedade que desafia o tempo todo essa estabilidade. Ela mostra o tempo todo que a estabilidade é muito menos presente do que os desafios. E desafio dá medo. Medo significa, às vezes, ter que ir um pouco mais além. E quando a gente tem que fazer mudanças e tem que melhorar, a gente tem medo de não ter capacidade, de não poder. Como é que a gente lida com medo, Nelson? Como é que você, na tua experiência profissional e aquilo que você conhece, do que você já estudou, como é que a gente lida com medo? É bem importante isso. Eu lembro quando eu fiz o Enneagrama 3 vezes, né? Você lida com esse arquétipo também lá. E eu entendi que é isso. Você tem um medo que ele é fóbico, né? Ele te impede de fazer algumas coisas. Então, eu não vou atravessar mais a rua porque eu tenho medo de ser atropelado, eu não vou viajar de avião porque eu tenho medo que o avião caia. Isso te impede de fazer coisas, né? Te limita a fazer coisas. E o contrafóbico, né? Que é você, diante do medo, você ataca ele, né? Você critica, você julga, você minimiza, você despreza para que ele se torne, antes de chegar em contato contigo, que ele diminua, né? Então, são dois tipos de reações que você tem com relação ao medo, né? Na minha experiência, eu resolvi buscar através do conhecimento e das minhas relações mesmo, que você falou muito, né? E entender um pouco disso. Então, poxa, vamos estudar mais sobre isso. Quando eu me deparei com aquele caso dos colchões, foi o medo. Poxa, cara, e agora eu não vou performar, porque se eu tenho que usar esses recursos que eu não acredito, não vai dar certo. Poxa, medo, né? O que que eu vou fazer? Cara, vou buscar conhecimento, vou buscar saber se isso realmente funciona primeiro. Cara, funciona, conhecimento e tal. Buscar relações profissionais, pessoas que têm autoridade e dizer, Nelson, tranquilo, pode ir tranquilo que realmente isso funciona. Então, eu acho que quando você está sozinho, são esses recursos que você vai buscar. Então, o medo, de certa forma, para você é uma oportunidade. O medo sempre foi uma oportunidade de você conhecer aquilo que, em determinado momento, você fica meio assustado com aquilo.
Não, sempre é, né? O desafio de paralisar, né? De algum momento você estagnar, né? Frente a um desafio, isso é comum, né? Eu acho que a gente encontra isso, principalmente na juventude, quando você precisa tomar uma decisão e você é observado pela sociedade também em que caminho que você vai seguir, né? Isso é muito comum. Mas o que eu percebo é que se você não experimentar as coisas, se você não começar a desenvolver a partir daí, né, uma estratégia, é muito legal. Essa semana eu ouvi um podcast que fala sobre isso, né, a diferença de estratégia e plano estratégico e execução, né? Então, é muito interessante, aos poucos, você começar a desmembrar como você quer conquistar as coisas, né? Como você precisa chegar nas coisas. Ô, Nelson, tô indo para a parte final da minha conversa. Conversar com você é muito legal, porque se deixar a gente vai embora, né? Aí eu quero fechar com uma coisa importante, né? Hoje você é uma pessoa que está dedicada à área de comercial, na tecnologia. Você, inclusive, tem uma empresa, você atua com a relação. Eu acho um barato porque você está envolvido com associação comercial, você trabalha com comissões, você discute com grupos de pessoas que debatem temas variados. Você sempre está à procura de conhecer mais pessoas, né? E eu queria fechar com isso. O quanto que a gente esquece que as pessoas é o maior capital que a gente tem quando a gente está atuando profissionalmente, independente da área. Qual a importância das relações com as pessoas para que a gente construa o sucesso dentro de uma carreira profissional? É claro que tem a tua experiência comercial, mas eu queria muito trazer isso para todas as profissões. O quanto que a gente tem que valorizar as pessoas, independente de quem seja, seja a pessoa que trabalha ali do teu lado, numa operação simples, ou alguém que tem um posicionamento mais elevado dentro de uma empresa, ou nas pessoas que você conhece. Qual a importância das pessoas na nossa carreira, Nelson? É fundamental, né, Gilson? No meu trabalho eu uso essa pirâmide de pessoas, processos e tecnologia, né? Então, é o que me ajuda a diagnosticar e entender um pouquinho do cenário dos negócios, mas quando a gente volta para as pessoas, é interessante você perceber que a contribuição que você pode fazer para um colega, para um concorrente, às vezes, né, para o mercado, para um cliente, para um fornecedor, e melhorar essa relação, melhorar a contribuição que ele também pode fazer para o mercado, eleva o mercado. Isso eleva, né, a qualidade que as pessoas entregam os seus serviços, seus produtos, né? Se você for perceber, é um ciclo proativo, né, positivo, de melhorar o meio que nós vivemos, né? Então, quando você ajuda alguém a se desenvolver ou colabora com isso, você está elevando as condições da sua própria sociedade, seja a concorrência para ela ser mais ética, né? Seja seu colega para ele ter performance e alcançar seus resultados e a partir daí ele conseguir te entregar coisas melhores, seja, né, o próprio mercado, o cliente que se desenvolve e a partir dali, porque o mercado, a gente fala o mercado, mas são as empresas, e as empresas não são sozinhas, o que move as empresas são as pessoas. Quando você melhora essas pessoas, você consegue ajudar essas pessoas a conseguirem seus objetivos, elas crescem também e aí tudo vira favorável, né? Então, um ciclo virtuoso que nós falamos, talvez, né? Desse processo. Então, a engrenagem fundamental disso são as pessoas, na minha visão. Última pergunta, a gente tem pouco tempo para você responder, mas eu não poderia deixar de fazer isso. Do Nelson lá atrás, que se formou em análise de sistemas, e o Nelson que está aí hoje, que ainda está numa trajetória profissional que ainda vai muito longe, né? Esse Nelson, se ele fosse avaliar, ele está satisfeito com a trajetória que fez? E qual o caminho que se tem que traçar? Como é que a gente pode avaliar a nossa vida diante das mudanças que ela já teve e aonde a gente deseja chegar? Até onde um profissional deve ter a ambição de ir mais longe e até onde ele tem que ter a satisfação do que ele já fez, Nelson? Eu acho que é muito característica individual, né, de cada personalidade, mas em fundamento, para mim, significa você encontrar seu propósito, né, no final de tudo, né? A gente fala muito sobre isso hoje em dia, mas o nosso propósito ele deve ser continuamente perseguido, né, construído para que a gente consiga fazer alguma coisa. Do que eu vivi, do que eu comecei, né, a entender, profissão, carreira e tudo mais, porque eu estou hoje, eu me sinto muito satisfeito, né, com o que eu tenho conquistado,
mas isso me dá mais motivação ainda de entender que eu posso expandir mais, né? Que eu consigo entregar mais, principalmente porque vai chegando os anos, você vai se sentindo um pouco mais marginal ao mercado, você fala, poxa, né? Como é que o mercado está se movimentando com relação ao etarismo, por exemplo? E aí você começa a perceber que você tem que se reinventar a partir de agora, então, né? Então, se você quer se tornar produtivo, né? O meu propósito é realmente continuar servindo as pessoas, né? Continuar ajudando as pessoas. É, isso tem no meu propósito, né, de vida e de família já está construído, né? Então, eu acho que reconhecer isso, de novo, né? Se reconhecer e montar, criar o seu propósito é fundamental. Nelson, muito obrigado. A tua presença aqui é fundamental. Agradeço demais você ter aceito o nosso convite. E é sempre uma honra conversar com você. A conversa com você sempre ela traz uma reflexão muito importante do que é a vida profissional, do que é a relação com as pessoas, do que a gente pode construir a partir de uma forma diferente de enxergar os nossos desafios. E foi muito bom te conhecer aqui. Nelson, muito obrigado pela tua presença e agradeço demais a oportunidade de ter conversado com você. Eu que agradeço, Gilson. Um prazer ter conversado contigo. Espero conversar com você mais vezes. Com certeza. Conversamos com o Nelson Takemura. Nelson é um formado em analista de sistemas que a gente conversou. Essa figura é fantástica. O Nelson é uma pessoa que me despertou, e espero que tenha demonstrado para vocês também, na capacidade dele da mudança nos desafios, mostrar o quanto as pessoas, em relação ao respeito às pessoas e ao que a gente pode fazer por elas, pode ser um caminho profissional nosso também. Então, a nossa profissão, o nosso trabalho, independente de onde a gente esteja, o respeito ao ser humano é fundamental. E eu quero fechar com a fala do Nelson, que para mim, dessa conversa com ele, sempre fica. Toda vez que eu converso com o Nelson, isso sempre fica. A gente deve sempre, sempre ter com as pessoas o propósito de falar e sempre defender com elas aquilo que a gente acredita. O ponto de partida é o que a gente acredita e quem a gente é. Ou seja, a sinceridade é o melhor caminho da confiança. E calculo, aproveitando o que o Nelson falou, talvez a melhor receita do sucesso. E sucesso não é só o ganho material, mas é a satisfação de fazer algo bem feito. Até o nosso próximo encontro.